Obrigada a todos os participantes, bem-vindos. O meu nome é Karina, faço parte da equipa da Escola de Negócios e se estamos a ver e ouvir bem, vamos então dar arrancar ao nosso webinar, que hoje temos como tema como posso melhorar a minha comunicação, com a nossa oradora convidada, Susana Cunha. Olá, Susana, obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por estar aqui esta meia horinha, a meio da tarde. E nós, como habitualmente fazemos, vamos então dar início ao nosso webinar, tem cerca de 30 minutos de duração e nós deixamos sempre ali uns minutos finais para que vocês possam colocar as vossas dúvidas, as vossas questões, onde na opção em baixo do vosso Zoom tem a opção de chat ou de Q&A. Podem ir colocando as vossas questões, estejam à vontade. Depois, nós, no final, pegamos nessas questões e debatemos aqui com a Susana, que será a pessoa mais indicada para falar, para responder às vossas questões mais específicas. Nós, então, com este webinar e nós com o género de webinars que vamos fazendo ao longo do tempo, de forma online e de forma 100% gratuita, queremos que fiquem a conhecer um bocadinho melhor a nossa escola, o que é que fazemos, o que é que temos para mostrar, a nossa oferta formativa e desde já convidar-vos a visitarem o nosso site e as nossas redes sociais e também com esse seguimento dar aqui a conhecer um bocadinho melhor o trabalho dos nossos oradores convidados e dar a conhecer esse trabalho que eles têm feito e esta meia hora que nós vamos tirar então para conversar com todos vocês. Temos então a Susana que irá falar no tema da área da comunicação. Um dos objetivos que vamos fazer e que vos irá sensibilizar sobre a importância da comunicação e a empatia no ambiente empresarial. É um dos pontos, dentre muitos, que dentro da meia hora que iremos conseguir, que a Susana irá conseguir falar com vocês. E não me alongando muito mais, queria só apresentar-vos aqui a Susana. A Susana é licenciada em gestão de empresas, é consultora empresarial, mentora e formadora na área do desenvolvimento pessoal, conta com uma experiência de cerca de 15 anos a formar pessoas e foi distinguida com o prémio Revelação na área do empreendedorismo, concedido pela entidade ISAG em 2016. São aqui alguns tópicos que nós retiramos para não vos tirar muito tempo de webinar. Portanto, dar-vos as boas-vindas aos nossos participantes. Espero que gostem do webinar, espero que valha mesmo a pena esta temática que eu acho que é cada vez mais importante falarmos sobre isto. E, Susana, muito obrigada mais uma vez por estar connosco. Neste seguimento, vou-lhe passar a palavra e, entretanto, estarei deste lado. Se for preciso alguma questão, estejam à vontade, está bem? Obrigada a todos e um bom webinar. Antes de mais, agradecer à Escola de Negócios este convite. O desafio foi descomplicar aqui o tema de como é que eu posso comunicar melhor. Realmente aqui umas questões que eu vou responder ao longo deste webinar. Também quero dar os parabéns a todos vocês que estão aqui a investir no vosso conhecimento. Parabéns a todos e sejam muito bem-vindos. Eu criei um slide, o qual vai nos orientar, até para vocês terem algumas ilustrações onde podem fazer prints, ajudar, mas também queria começar com uma analogia, que é um desafio. Espero que toda a gente conheça a esponja de lavar a louça. Espero que não seja só eu, Karina. Então o que é que nós temos? Temos a esponja de lavar a louça. Se eu colocar detergente e apertar, ela vai absorver. Por outro lado, eu gosto muito de café. Eu sou uma apaixonada por café e faço aquele café da avó. Para fazer este café da avó, eu preciso do filtro. E o que é que este filtro faz? Ele deixa passar aquilo que é bom e que eu posso ingerir e filtra aquilo que não vai fazer também e não vai saber também. Portanto, o primeiro desafio que eu trago é para vocês filtrarem a comunicação que estão a recepcionar do vosso interlocutor. Porquê? Porque além da linguagem verbal, há a linguagem não verbal, vamos ver à frente, e é muito importante irem descodificar esta mensagem. Mais do que ouvir o que vos está sendo dito, é que, embora verbalmente não está a ser passado, mas está a ser transmitido de forma não verbal. Como é que há líderes que comunicam o mesmo e uns obtêm bons resultados e sucesso e outros não? Esta é a primeira questão. Os elementos da comunicação. Os elementos da comunicação são muito importantes vocês conhecerem, porque eles são os facilitadores da nossa comunicação e também podem ser as barreiras comunicacionais que nós temos, e é muito importante nós dominarmos cada um deles para ajustarmos a nossa comunicação. Temos as dimensões da comunicação. Aqui, as dimensões da comunicação, temos por um lado a linguagem verbal,
Por outro lado, a linguagem não verbal. A linguagem não verbal tem um peso muito maior na nossa comunicação do que a linguagem verbal. A mensagem tem que estar em conformidade com os meus gestos, com o tom de voz, etc. São várias componentes que nós temos de ter em atenção para comunicar de forma mais eficaz e que leva uns a serem mais ouvidos do que outros e a terem mais sucesso. E não é só estarmos do lado, não é só ser que estamos a escutar, nós temos que praticar uma escuta ativa. Nós temos que retirar a nossa distância psicológica, que nem sempre conseguimos. Às vezes estamos a comunicar com o outro, mas estamos sobre os nossos julgamentos, sobre o que vai acontecer no momento seguinte. Estamos sobre os nossos próprios conceitos, crenças, valores, e nós temos que retirar isto tudo para conseguir ter empatia, escutar o outro e conseguir ter a compaixão de atuar. Parece simples, tal como foi pedido aqui pela Escola de Negócios, porém isto exige tudo técnicas especializadas e que é um conjunto, ou seja, comunicar é uma arte, nós temos muitas palavras no nosso dicionário e podemos escolher aquelas que fazem jus à mensagem que nós queremos passar e que nos trazem firmeza. Reparem, axologia. Muitas das vezes nós dizemos acho, este é um exemplo. Quantas vezes, eu deixo aqui um desafio, quantas vezes nós dizemos acho ao longo do nosso dia? Quantas vezes nós dizemos acho ao longo da nossa semana com as nossas pessoas? Se nós achamos algo, certo? Agora, se eu tenho opinião sobre algo, se eu considero algo, eu não devo dizer acho, eu devo dizer eu considero. Porque um líder tem que ter firmeza. Alguém que quer comunicar com clareza tem que comunicar com firmeza. Então, se vocês acham, se não têm provas, têm que assumir com humildade que não sabem, ir buscar a informação para trazer no momento seguinte. E muitas das vezes a astrologia também aqui é uma barreira comunicacional, porque eu fico na ideia de que é, mas a realidade aquilo não aconteceu. Foi apenas na minha mente. E, portanto, é muito importante vocês, se quiserem comunicar de forma clara, retirarem a palavra astrologia da vossa comunicação e a palavra acho. Reparem, se um piloto de avião estiver a conversar convosco, vocês estão dentro do avião e começar, eu acho que para levantar o voo precisamos de clicar naquele botão, eu sairia logo deste avião, certo? Portanto, um líder tem que mostrar firmeza e nós queremos comunicar de forma clara, também temos que a demonstrar. Portanto, eu considero, eu entendo que, na minha opinião, é. Isto é importantíssimo. A nível de julgamentos, se acham, contra factos não há argumentos, têm que ir buscar as provas, têm que questionar as pessoas, retirando a vossa distância psicológica do por fatos. Esta é uma das grandes regras do meu projeto, por exemplo, e que faz toda a diferença se vocês implementarem no vosso dia a dia. Outra das regras é trocar o estranho por interessante. Muitas das vezes nós estamos a comunicar com alguém e nesta comunicação o que acontece é que o código da pessoa, ou seja, o perfil da pessoa é muito diferente do meu. Porquê? Todos nós temos vivências diferentes. O que eu passei no meu trabalho, na minha escola, é totalmente diferente de todos vocês que estão a ouvir-me, certo? Então, é natural, a impressão que eu tenho é que estranho. E eu, ao dizer que estranho, reparem, até a minha expressão está a comunicar este estranho. Imaginem o impacto que tem dentro de mim. Isto é uma barreira comunicacional comigo, internamente, e com o outro. Então, se eu conseguir, e este é um grande desafio que eu lanço quem quer comunicar de forma mais clara, comunicar melhor, criar mais conexão e empatia com quem comunicam, sejam com as vossas pessoas lá em casa ou as vossas pessoas a nível profissional, retirem o que estranho. Quando vier à mente esta informação de que estranho é diferente, pensem que interessante.
Eu tenho a oportunidade de conhecer alguém novo. Eu tenho a oportunidade de ver por um outro ponto de vista, por uma nova perspectiva. Eu tenho a oportunidade de crescer como pessoa e como profissional. E, portanto, seguirem, colocar em prática, eu sei que isto exige treino, e nós temos as formações aqui na Escola de Negócios precisamente para conseguir levar este treino a todos e com formação, com estas técnicas todas, mas na próxima semana, e quem quiser depois dar-me feedback por e-mail, coloque em prática, trocar o estranho por que interessante. Mas é um interessante que realmente está interessado em conhecer o outro, ser o novo e integrar. Integrar o outro, isto é, empatia. Porque muitas vezes elementos das equipas têm a sensação que o líder fala, fala, fala e parece que não disse nada. Já vos aconteceu? Que já, Susana, eu falo, falo, falo e ninguém me ouve. Eu não consigo integrar. Isto também é sentido pelos liderados. Eles sentem, o meu líder está a comunicar, ele está a falar comigo, mas não chega até mim. Reparem, aqui a comunicação, vários elementos aos quais nós temos de terem atenção e temos que praticar, não só a nível verbal, a nível mental e a nível não verbal. É importante nós agruparmos elas todas para comunicarmos melhor, mas também temos que conhecer perfis comunicacionais. Qual é que é o perfil comunicacional, o meu e do outro? Porquê? Porque se eu entender, eu vou conseguir ajustar a minha comunicação de uma forma mais eficaz ao meu interlocutor. E é importantíssimo conhecer estes perfis comunicacionais. Eu sou analista comportamental e os perfis comportamentais são muito importantes a nível do recrutamento, a nível de integração, a nível de vendas, a nível de interação, a nível até de empatia e comunicar de forma mais eficaz, mais clara. Porque cada perfil comportamental tem uma forma de estar. Cada um deles tem uma forma de comunicar também. Uns preferem falar mais à base das sensações, outros preferem falar mais à base de objetivos, de dados. E se nós compreendermos de perfis comportamentais, conseguimos perceber qual é o perfil que está à nossa frente e ajustar a nossa comunicação, tornando-a muito mais clara e muito mais eficaz. Também temos formações a nível do DISC, que é importantíssimo compreendermos, e também as análises comportamentais que cada um pode fazer individualmente e até as próprias empresas fazem muitas das vezes para toda a equipa. Estas foram as 3 questões. Todas elas exigem uma inteligência emocional e exige o querer começar pelo autoconhecimento. Toda a gente quer mudar o mundo, mas todos queremos começar pelo outro. Então, nós só podemos começar por nós e influenciar as nossas equipas, influenciar as nossas pessoas. É um tema muito complexo, mas que podem encontrá-las também nas formações aqui na Escola de Negócios para comunicarem muito melhor. Estas foram só algumas ideias que eu vos consegui trazer neste curto espaço de tempo, porém, a Escola de Negócios vai fazer-vos chegar depois um link que vocês podem preencher se quiserem, receber mais palavras que vocês podem trocar e que com esta troca vai fazer toda a diferença no vosso dia a dia. Da minha parte, desejo sucesso contínuo na vossa jornada comunicacional. Agradeço imenso a vossa atenção e presença e convido-vos a seguirem Susana Cunha nas diversas redes e também Susana Cunha Mentoria. Logo então, para poder responder algumas dúvidas, Karina. Olá, Susana, obrigada. Obrigada mais uma vez por esta apresentação, por ter levantado aqui o véu de questões muito importantes que às vezes pensamos nelas e não damos seguimento. Eu queria partilhar com vocês, enquanto estejam à vontade em colocar as vossas questões, as vossas dúvidas, podem colocá-lo em anónimo, está bem? Estejam à vontade se não quiserem colocar o vosso nome. Dizer-vos também que nós brevemente vamos ter ofertas interessantes e treinos com a Susana num futuro próximo para vocês estarem atentos. E inicialmente, no início do webinar, esqueci-me de referir que o webinar está a ser gravado e nós vamos disponibilizar nos próximos dias para vocês todos
o link da gravação, está bem? Para que vocês possam eventualmente rever ou alguma questão aqui mais específica, ou até eventualmente retirar o e-mail da Susana se tiverem alguma dúvida, mas era só isto que eu queria partilhar com vocês. Susana, então, se me der licença, vou dar aqui início às questões e vamos fazer aqui uma conversa muito simples entre todos e tentar chegar a toda a gente. Temos aqui uma questão: como aplicar a facilidade de comunicação telefonicamente? A comunicação é ligeiramente diferente. Ou seja, nós ao telefone temos algumas técnicas, claro que estas técnicas têm que ser estudadas numa formação específica para o efeito, ou como é que nós comunicamos ao telefone, porém, eu vou referir aqui uma situação que podem já colocar em prática, que é nivelar o vosso tom de voz, e a rapidez da vossa conversação ao nível do outro. Ou seja, se o outro está a conversar convosco mais rápido, vocês podem ser mais rápidos. Se ele estiver mais lento, podem ser mais lentos. E o tom também, vocês podem melhorar aqui. Mas isto, Karina, são só duas das técnicas que nós temos, no meio de muitas outras, mas espero que com elas já tenha conseguido ajudar. Obrigada, Susana, até porque a parte das chamadas telefónicas daria para outro webinar, não é? Muito, muito. Obrigada, Susana. Entretanto, tenho aqui uma questão, efeito espelho na comunicação. Quando nós estamos a fazer espelho na comunicação, o que é que acontece? Nós estamos aqui a criar um pouco mais de empatia. O outro, inconscientemente, vai sentir uma igualdade. Ok, ele está a fazer o mesmo que eu, não é? Então vai-se identificar. E o efeito espelho pode ser muito útil nesta comunicação assertiva, tornando também a comunicação muito mais eficaz, Karina. Também é uma das técnicas que nós damos na formação. Obrigada, Susana. Entretanto, eu vou estando aqui atenta às questões. Sintam-se à vontade em colocar o que entenderem, mesmo que não tenha a ver com a comunicação, podemos tentar aqui adaptar alguma dúvida que tenham. A calma e a firmeza com que comunica é extraordinária, parabéns. Não é Obrigadíssima. uma questão, mas. Já agora, Karina, não é uma questão, mas pegando nisso, mencionei à Karina, eu estive aqui 12 horas, tive 4 de manhã e 4 de tarde numa empresa com equipas 2020 e à noite também aqui com um grupo. E algo que eu refiro constantemente e o qual eu apelo a nível de empatia é também sabermos reconhecer no outro. Quem somos nós como pessoas, como líderes, se eu só consigo ficar eu com os lucros, se eu não consigo reconhecer no outro o que ele tem de bom? Eu posso ser sol, mas também posso saber bater palmas quando é o outro a ser sol, quando é ele que está a brilhar. Isto é uma característica a nível de comunicação que muitas das vezes é difícil. Eu tenho pessoas às quais eu tenho que treinar para elas conseguirem reconhecer, ver no outro. Porém, é importantíssimo a nível de empatia, a nível de comunicação, mas também como seres humanos que somos. Portanto, muitos parabéns por essa capacidade de reconhecer. E eu acho que acaba aqui por dar o seguimento, se sentimos empatia do outro lado, talvez seja mais fácil para nós comunicarmos, não é? É toda uma lógica. Truque para mudar a nossa mente para alterar o acho para considero de uma forma automática. Exige treino. O único local onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário e, portanto, aqui não é muito simples, está bem? Até porque nós somos pessoas de hábitos e nós precisamos de tempo para mudar estes hábitos. Nós temos que treinando, temos que ter uma comunicação consciente, tornar-me consciente do que eu estou a falar e sempre que possível eu reverter esta comunicação que eu estou a ter. Porque é assim, Karina, tem muito a ver com a comunicação também interna, tem a ver com a minha mentalidade. Então, se eu consigo mudar isto, eu consigo mudar o meu mindset. Só que não é tão simples quanto nós queremos. Nós temos que ir dia a dia e com uma comunicação consciente de que eu disse acho. Então, se eu disse acho, eu não quero dizer acho. Eu quero dizer, eu considero. O que é que me leva a dizer acho? É a minha insegurança. E depois também temos estas componentes, que daria aqui um tema para muito tempo. Mas o porquê de eu dizer acho? Eu sou insegura? Eu não tenho confiança? Então eu tenho que perceber isto e tenho que ir à causa raiz do problema. Se for isso, eu tenho que trabalhar a minha segurança e tenho que trabalhar a minha autoconfiança. Se for uma questão de mindset, praticar uma comunicação
consciente, e com esta prática consciente eu consigo, de dia após dia, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, terem fé, já conseguiram alternar este hábito. Muito importante. Ora bem, eu disse acho. Vocês até podem escrever as vezes que disseram acho e depois como é que eu, porque eu, Susana, eu tenho as minhas palavras, eu considero, eu entendo, na minha opinião, mas que vai conectar com uns, com outros não são as vossas palavras. Então devem de encontrar as vossas palavras com firmeza que possam ser trocadas pelo acho. Então sempre que disserem acho, pesquisem, percebam naquela situação como é que eu poderia fazer para não dizer acho, dizer uma palavra com firmeza. Da próxima vez, não fiquem chateados convosco, façam as pazes convosco. Está bem? Que isto requer treino. Portanto, da próxima vez já vão poder aplicar esta nova palavra e vão de vez em vez, quando derem fé, já é automático. Claro que isto, Karina, realmente exige treino e muitas vezes acompanhamento por um especialista, que é isso que nós fazemos, e formação também, para que a pessoa consiga mudar o mindset com mais facilidade. Espero ter ajudado. Obrigada, Susana. Eu, antes de voltar aqui às questões, tenho aqui um participante com a mão no ar. Paulo, eu não sei se é só para concordar ou se quer dizer-nos alguma coisa. Se quiser escrever, esteja à vontade. Entretanto, vou dar aqui seguimento às próximas questões. Qual é a importância e como detectar o tipo de comunicação de um terceiro, entre parênteses, visual, auditivo, sinestésico, e como adaptar-nos à comunicação do outro? Como é que nos adaptamos à comunicação do outro? E qual era a primeira parte, Karina? Qual é a importância e como detectar o tipo de comunicação de um terceiro, visual, auditivo? Não Ok. sei se ajuda. Então, eu tenho que perceber dos perfis comunicacionais, tenho que perceber dos perfis comportamentais para depois, se eu dominar, se vocês estudarem, vocês podem estudar com a nossa ajuda, ou também podem estudar por vocês. Nós estamos na era da informação, claro que connosco é mais rápido, mas nós estamos na era da informação. Podem ir buscar informações sobre a comunicação, sobre os perfis comunicacionais, sobre os perfis comportamentais, passando a dominar cada um deles. Claro que depois nós temos percentagens e níveis diferentes, por isso é que não é assim tão simples, mas começando a percepcionar cada um deles, começando a conhecer, começando a investir tempo para realmente dominarem o que é cada um desses perfis, conseguem, até por algumas palavras, uns falam mais às emoções, outros falam mais a números. Nós chegámos à beira de alguns, Karina, e começámos, o arco-íris, o tempo hoje está fantástico, e eles ficam maravilhados, e os outros estão a olhar para nós, tipo, ok, eles querem é dados, não é? Então, isto é muito importante. Mas isto era um tema que daria mais tempo, mas espero ter ajudado desta forma. Obrigada, Susana. Formas de trazer ao consciente esses processos internos inconscientes de modo a transformar a nossa comunicação assertiva. PNL, temos lá está a inteligência emocional. A inteligência emocional podemos trabalhar várias competências. Na análise comportamental também podemos criar um plano específico para cada perfil comportamental. Conseguimos atuar dependendo, porque assim, as pessoas às vezes até desistem e até desanimam porque usam muitas técnicas e não funciona com elas. O que é que acontece? Há técnicas que vão funcionar comigo, há técnicas que vão funcionar, por exemplo, com a Paula, mas que não vão funcionar, por exemplo, com a Karina. Então nós temos que descobrir, perceber qual é o perfil, até por aí começa, perceber qual é o perfil que nós temos, o que é que o limita, traçar um plano específico para este perfil e então aí sim dar as técnicas certas e a forma certa de mudar esta mentalidade. Porque não há fórmulas mágicas, Karina. Estão aqui muitas pessoas a assistir que me conhecem há muitos anos e sabem que se há coisa que eu não faço é dizer algo com o qual eu não acredito. Obrigada, Susana. Considerando que o perfil de comunicação assertivo será o mais desejável numa interação, numa posição de liderança, devemos modelá-lo a comunicadores com perfis de comunicação diferentes ou alterá-lo adotando uma comunicação baseada noutros perfis? Eu, para ser assertiva, eu tenho que ajustar a minha comunicação aos diversos perfis comportamentais. Portanto, eu devo ser sempre assertiva, mas comunicar tendo em conta a necessidade de cada perfil que é o meu interlocutor naquele momento.
Ok, ok, obrigada. Esta não é uma questão, mas será só uma observação, provavelmente conhece. Agradecer à Susana a sua capacidade indiscutível de transmitir e partilhar a sua sabedoria. Aconselho vivamente a aprenderem o que é um vasto mundo da comunicação com a Susana. Fazer aqui um parênteses no meio das questões. Muito grata, Aproveito Karina. para dar, aproveito para dar continuidade de como podemos procurar testes para avaliarmos os nossos perfis comunicacionais e comportamentais. Exemplo, na minha sessão de formação de comunicação assertiva e relacionamento interpessoal, eu passo-os aos meus formandos. Ou seja, tenho-nos automaticamente, não só esse, têm muitos, muitos exercícios, criar aqui um autoconhecimento para poderem comunicar com mais clareza. O perfil comportamental, eu como analista comportamental, quem pretender fazer uma análise comportamental tem que entrar em contato comigo, mandar-me um e-mail ou através das redes. Nós, analistas comportamentais, emitimos um link na nossa plataforma de analistas, vocês recebem-na por e-mail, claro que tem um valor que depois vocês podem consultar e preencher um questionário. Depois de preencherem este questionário, recebem um relatório e ainda têm uma sessão de esclarecimento comigo, e é desta forma que conseguem fazer. Técnicas para se comunicar com o superior hierárquico. Comunicar com o meu superior hierárquico, não preciso de técnicas, ok? Mas eu percebi a pergunta. Como é que eu comunico de forma a criar mais conexão com o meu superior hierárquico? Atenção, isto tudo o que foi dito até aqui é muito importante para vocês colocarem a assertividade na vossa comunicação. Se vocês conseguirem compreender qual é o perfil dele e conseguirem ajustar, retirar a vossa distância psicológica, os vossos julgamentos, vocês vão com certeza conseguir chegar até ele. Mas reparem, muitas das vezes nós queremos comunicar, ou melhor, queremos que ele comunique melhor connosco e queremos ser melhor entendidos, mas não fazemos a nossa parte. Não é? Nós primeiro temos que fazer a nossa parte, porque se eu comunicar, eu tenho casos de mentorandos que às vezes chegam até mim e querem sair da empresa. Ó Sana, eu quero ir embora. E eu digo-lhes assim: vamos primeiro lapidar aqui ajustar algumas competências e depois falamos. E no final, eles até acabam por ser beneficiados dentro da empresa porque conseguem subir de posição, porque começaram a comunicar melhor e conseguiram posicionar-se de uma forma em que realmente a partir dali ganham respeito, ganham autoridade, começam a comunicar com firmeza e, portanto, muitas das vezes eu não estou a comunicar com o meu superior porque eu não estou a lapidar estas técnicas todas que eu fui falando até aqui, que terão de ser aprofundadas num outro momento. Aperfeiçoem aqui estas técnicas que eu fui falando e quem tiver mais dificuldade, aconselho as formações, que nós conseguimos ajudar-vos na íntegra. Obrigada, Susana. Eu estava aqui atenta a mais questões. De momento não temos. Também estamos aqui dentro do prazo dos nossos timings, mas se quiserem colocar alguma questão mais específica, estejam à vontade. Nos próximos dias, então, só para relembrar, vão receber o link do webinar da sessão de hoje. Também iremos partilhar, se possível, Susana, os seus contactos, as suas redes sociais e as nossas redes sociais também da escola. A maioria que está aqui já nos conhece e também outra maioria provavelmente já conhece o trabalho da Susana. Acaba por ser aqui um mix de conhecimentos. E deixe-me ver, Susana, exatamente, era a nossa participante a agradecer a partilha de conhecimento, muito interessante, mas temos aqui uma questão de como controlar e ter uma postura correta na comunicação quando somos agredidos verbalmente dentro da empresa. Conheço o contexto, eu não conheço o perfil que me está a fazer esta questão e eu não conheço o perfil de quem está a agredir, está bem? Porém, e não vou referir esta empresa em específico, não poderia estar a cometer um grande lapso, vou falar a nível geral. Reparem, nós temos que saber quais é que são os nossos valores inegociáveis. Eu sei que é difícil, precisamos de comer, precisamos de nos alimentar, mas nós temos que perceber quais é que são os nossos valores inegociáveis. Precisamos de perceber como é que nós queremos ser tratados, como é que permitimos que nos tratem. Nós temos também que mostrar aos outros como é que eles nos devem tratar. E muitas das vezes a forma como nós nos estamos a tratar não é a melhor.
Não é? Se eu estiver a dizer ao meu colega do lado que ele é péssimo constantemente, a nossa relação vai deteriorar-se, certo? O mesmo acontece se eu estiver a dizer isto a mim, não é? Eu não consegui, eu não sou o melhor, dependente. Isto está sempre a ser sentido pelo outro lado. Portanto, eu devo de melhorar a minha comunicação interna, eu devo ter autoconfiança, eu devo aprimorar as minhas competências, não só estas, desenvolvimento pessoal, mas também técnicas, se for preciso, se eu quiser mudar de empresa. Tenho efetivamente que perceber o que é que eu permito e o que é que eu não permito. É isto, primeiro conhecermos, conhecer o nosso valor, perceber a forma como estamos a comunicar e estamos a permitir que o outro comunique conosco, lapidar competências, também técnicas, até para poder crescer. Se conseguimos mudar o ambiente, às vezes temos nós que nos mudar. É isto que eu tenho para dizer, mas isto seria uma situação específica a trabalhar, talvez num programa executivo ou numa mentoria. Não quero alargar mais, mas espero ter ajudado. Sim, Susana, a pessoa agradece imenso a resposta. Provavelmente foi aqui algum mote para dar seguimento a essa situação. E tenho aqui outra questão que pedi à Susana que repetisse as técnicas de comunicação, por favor. As técnicas de comunicação, como assim? Eu tenho só tenho só assim a questão. Não sei se aqui o participante gostaria de só de prolongar mais, especificar mais um bocadinho. Sim. Nós temos várias técnicas de comunicação, eu não as consigo referir a todas, porque são imensas. Vou fazer aqui um resumo, foi dito. Sugeri que trocassem a palavra axiologia, não só a palavra acho, mas também a mentalidade axiologia. Também aconselhei a trocarem o que estranho por interessante, que é muito importante. Aconselhei a serem filtro, a codificarem, a descodificarem as mensagens, tanto que enviam como as que recebem. Aconselhei também aqui a dominarem perfis comunicacionais, perfis comportamentais. Penso que seria isto que a pessoa me estaria a perguntar, Karina. Eu penso que sim, Susana. Dentro do seguimento que foi aqui a nossa apresentação, não tenho mais informação detalhada. Sendo assim, Susana, também para cumprir aqui os nossos prazos que estipulámos tanto com a Susana, também tanto com os participantes, acho que isso é muito importante. Não tenho aqui mais nenhuma questão. Tenho aqui só uma questão que é um bocadinho logisticamente a ver com a escola, se podem receber um comprovativo de participação. Nós podemos depois, efetivamente, enviar algum tipo de comprovativo. Não costumamos fazer na base dos webinars, que acaba por ser só meramente informativo, mas depois podemos falar sobre isso, está bem? Susana, peço desculpa aqui estes parênteses. Se não houver Vontade. mais nenhuma questão, eu quero, em nome da Escola de Negócios, agradecer muito a sua participação, muito aqui a sua partilha de conhecimentos. Podemos ter aqui pano para mangas, e eu acho que o futuro também nos vai trazer isso para trabalharmos em conjunto. E aos nossos participantes, obrigada por terem tirado este bocadinho da vossa tarde para saberem um bocadinho mais, e os nossos parabéns por isso. E estejam atentos aos próximos capítulos, como se costuma dizer, e nos próximos dias, então. Faremos chegar toda a informação por e-mail e muito obrigada a todos. O resto, uma boa tarde. Boa tarde, da minha parte, muito grata a todos. Até breve. Obrigada, Susana. Até breve, com licença. Com licença.